Pessoal, continuando o conteúdo, até agora vocês estavam vendo, vocês estão no terceiro ano, estão vendo a eletricidade. A eletricidade se divide em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. A eletrostática estuda a carga elétrica parada, que foi o que a gente estudou até agora, até a gente chegar naquele U, que era a diferença de potencial, tá? Quando chega naquele U, a gente tem a diferença de potencial nos terminais de uma pilha, de uma bateria, de uma tomada. E é aquilo ali que a gente precisava, porque a gente tendo aquele U, aquela diferença de potencial, a gente tendo aquele polo positivo e aquele polo negativo, a gente consegue ligar um fio condutor, um fio com material condutor nesses terminais e consegue provocar o que a gente chama de corrente elétrica. E aí a gente passa a estudar o que a gente chama de eletrodinâmica. Então aqui a gente vai começar a estudar a eletrodinâmica. E o primeiro conceito que eu quero discutir com vocês seria o conceito de corrente elétrica, ok? Vamos lá, corrente elétrica. Vou ler algumas definições para vocês. Denomina-se corrente elétrica o movimento razoavelmente ordenado de cargas elétricas, elétrons livres ou íons livres. Corrente elétrica é o conceito de corrente elétrica, a gente diz que é o movimento ordenado de elétrons, ou seja, são todos os elétrons andando para o mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Porque até agora a gente tinha movimento de elétrons, né? Quando a gente tinha eletrização por atrito, por indução, por convecção, a gente deslocava a carga elétrica de um lado para o outro, a gente tinha movimento de elétrons. Só que a gente tinha um movimento pequeno, né? Ou descoordenado. Agora a corrente elétrica a gente tem um movimento razoável, ou seja, com uma quantidade boa, satisfatória, né, de cargas elétricas. Esse movimento ele é ordenado. Então eu tenho corrente elétrica quando eu tenho um movimento ordenado de elétrons e esse movimento é numa certa quantidade grande, não tem? E também pode ser de íons, porque quando eu tenho fluxo de carga elétrica ordenada em líquido, esse fluxo de carga elétrica ordenado em íons, em fluxo de carga elétrica ordenado em líquidos, né? Esse fluxo de carga elétrica é em função dos íons de um líquido. Aí eu tenho o que eu chamo de corrente iônica, mas não deixa de ser considerado um movimento ordenado de elétrons ou uma corrente elétrica no caso, certo? Continuando, para que a corrente elétrica seja estabelecida é essencial que exista uma DDP, diferença de potencial, ou voltagem entre dois pontos de um material condutor, que pode ser estabelecida por um equipamento chamado gerador, uma pilha ou uma bateria. É aquilo que eu falei para vocês. Para eu ter corrente elétrica, eu tenho que ter aquela DDP, aquela diferença de potencial. Eu tenho que ter um polo positivo e um polo negativo. Para mim estabelecer essa diferença para o elétron poder identificar onde é o polo positivo e o polo negativo e poder se deslocar de maneira ordenada. Quem que me fornece isso? Uma pilha, uma bateria, uma tomada, alguma coisa desse tipo. Um capacitor também, tá? Então, para eu ter corrente elétrica, eu tenho que ter, entre os terminais de um fio condutor, eu tenho que ter uma diferença de potencial, um U, uma DDP, tá? Que foi o último conceito que a gente viu na eletrostática, certo? Então, vamos continuar lendo ali, ó. Consideremos, por exemplo, um condutor metálico em equilíbrio eletrostático. Nessa situação, o campo elétrico no interior do condutor é nulo, né? E o potencial elétrico no interior e na superfície é constante. Isso faz com que o movimento de elétrons livres no interior do condutor seja desordenado. Claro, se eu não tenho campo elétrico, eu não vou ter um movimento ordenado de elétrons, né? Conectando-se, porém, esse condutor metálico aos terminais AB de um gerador elétrico, tá? O condutor ficará submetido a uma DDP VA-VB, originando no interior do mesmo um campo elétrico E orientado do polo positivo, de maior potencial elétrico, para o polo negativo, de menor potencial elétrico. O que acontece? Por que ele usa o termo condutor metálico? Por que os metais são bons condutores de energia? Porque os metais eles têm de 1 a 3 elétrons na última camada. Então é muito fácil eles perderem essa quantidade de elétrons para outros átomos, tá entendendo? Então, quando que eu tenho um bom condutor? Eu tenho um bom condutor de eletricidade quando esses condutores são feitos por elementos químicos que apresentam de 1 a 3 elétrons na última camada. Semicondutores, tipo
o silício e o carbono, né, eles são semicondutores. Por quê? Porque eles têm 4 elétrons na última camada. E os maus condutores são quem? Os não metais, que seriam o quê? Que tem de 5 a 8 elétrons na última camada. Daí é mais difícil da gente arrancar, né? É mais difícil arrancar 6 elétrons da última camada de um átomo, tá? Então, bons condutores metálicos, bons condutores de energia elétrica são elementos que apresentam de 1 a 3 elétrons na última camada, que aí é fácil de retirar. E normalmente apresentam bastante camadas. Quanto mais camadas, menor é a força que prende os elétrons lá na última camada, né? Então, bons condutores são substâncias químicas que têm várias camadas e de 1 a 3 elétrons na última camada. Ótimo condutor: ouro, prata, cobre, alumínio, tá? E eu, para ter um movimento ordenado de elétrons, eu tenho que ligar esse fio condutor, normalmente a gente usa o cobre, né, nos polos de uma bateria, porque daí eu tenho VA menos o VB aqui, ó, e aí vai ocorrer a presença de um campo magnético. Continuando ali na linha de baixo, ó, cada elétron livre ficará submetido a uma força F, né, que a gente já viu essa fórmula. Se eu ligo uma carga num campo elétrico, vai existir uma força que vai deslocar esses elétrons de sentido oposto ao campo, pois a carga aqui dos elétrons é negativa, né, orientando o movimento dos mesmos, o que vem a construir a corrente elétrica. Isso aqui ficou complicado, mas a gente vai entender logo em seguida ali, tá? Só um momentinho. Agora vai ficar tudo mais claro. Sentido da corrente elétrica. Tem 2 sentidos a corrente elétrica que a gente tem que considerar: o sentido real e o sentido convencional. Qual a diferença? Sentido real é o que a gente chama de que realmente ocorre. Ó, corresponde ao sentido do movimento dos elétrons livres em um condutor sólido, quando esse é submetido a uma diferença de potencial. Olha, aqui eu tenho uma fonte de diferença de potencial, ó. Essa barra maior e essa barra menor, que tem um polo positivo e um polo negativo. Isso aqui é a representação de uma tomada, de uma pilha, de uma bateria, tá? Aqui eu tenho um potencial maior, que tem excesso de carga positiva, e aqui eu tenho um potencial menor, que tem excesso de carga negativa. Se eu pegar um fio metálico que é cheio de elétrons livres, e eu sei que o elétron tem carga negativa, e eu pego esse fio metálico e eu ligo nesses terminais, como o elétron tem carga negativa, o que o elétron vai fazer? Quando eu pego um fio que tem elétrons aqui livres e ligo desse jeito, a tendência dos elétrons é se afastarem dos polos negativos e irem em direção ao polo positivo, ou seja, cargas e sinais iguais se repelem. Se aqui é negativo e o elétron tem carga negativa, ele vai se afastar do polo negativo e vai em direção ao polo positivo. O polo negativo vai afastar ele e o polo positivo vai atrair ele. Então aí eu tenho o que eu chamo de movimento ordenado de elétrons, eu tenho corrente elétrica. E esse é o que eu chamo de sentido real, porque realmente acontece isso. O elétron tem carga negativa, ele sai do polo, ele se afasta do polo negativo e vai em direção ao polo positivo. Então, sentido real da corrente elétrica é o sentido em que os elétrons se deslocam, ou que a corrente elétrica sai do polo negativo e vai para o polo positivo, ok? Então vamos lá. Sentido convencional. No estudo da eletricidade, adota-se o sentido convencional, que corresponde ao sentido do campo elétrico no interior do condutor. Para o caso de um condutor sólido, é como se as cargas positivas estivessem em movimento, quando o mesmo fosse submetido a uma diferença de potencial. O sentido convencional é tu considerar que as cargas positivas se mexem, ou seja, que quando tu liga um fio de cobre nos terminais de uma pilha ou de uma bateria, como se tu considerar que a carga positiva se mexe, a tendência é se afastar do polo positivo e ir em direção ao polo negativo. É errado? É, porque a gente sabe que a carga positiva, quem tem é o próton, ele fica preso dentro do núcleo, ele não se move, quem se move é o elétron, tá? Mas na verdade se adota esse sentido. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que se adota esse sentido? Porque antes de se entender a estrutura atômica, saber que o núcleo tinha os prótons e os nêutrons, e que em volta do núcleo tinha a eletrosfera, que os elétrons tinham carga negativa, que os prótons tinham a mesma carga positiva, e que os núcleos não tinham, que os nêutrons não tinham carga elétrica, tá? Já se estudava eletricidade, já se usava eletricidade. E cada vez que se montava um circuito elétrico não tendo posse desse conhecimento, eles diziam que o sentido da corrente elétrica era do polo positivo para o polo negativo. Depois que se entendeu a estrutura atômica e se percebeu que o que ocorreria na realidade era o contrário.
Só que em virtude de todos os estudos já serem feitos nesse sentido do positivo para o negativo, e como o sentido da corrente elétrica não influencia no resultado de um cálculo, de um dimensionamento elétrico, tá? Então a gente continuou adotando como sentido da corrente elétrica o sentido convencional, que é o sentido da corrente saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo. Então, olha essa observação aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Isso aqui é questão de vestibular, ó. Sempre que citarmos o sentido da corrente elétrica, estaremos nos referindo ao sentido convencional. Ou seja, se você estiver fazendo uma questão de vestibular e perguntar qual é o sentido da corrente elétrica, você tem que dizer que é do polo positivo para o polo negativo. Ou seja, você tem que responder errado para poder acertar a questão, tá? Então, se alguém perguntar qual o sentido da corrente elétrica, você tem que dizer que é do polo positivo para o polo negativo. Falar em sentido convencional. Vocês nunca mais vão falar na vida em sentido real, tá? Vocês vão continuar estudando eletricidade, a gente vai continuar fazendo circuito elétrico e sempre a gente vai considerar a corrente elétrica saindo do polo positivo, que é o sentido convencional. Faz sentido? Não, mas é assim que se utiliza. Tá? Então, se alguém perguntar qual o sentido da corrente elétrica, você tem que dizer que é o sentido convencional, que é do polo positivo para o polo negativo. Tá? Agora, se perguntar qual o sentido real, se vir a palavra real, aí é do polo negativo para o polo positivo. Se não vir a palavra real, pode responder errado que vai acertar. Pode dizer que é do polo positivo para o polo negativo, ok? Então, qual o sentido da corrente elétrica? É do polo positivo para o polo negativo. É o sentido convencional. Sentido real vocês só vão ver na aula de hoje e eu acho que nunca mais vão ver na vida. Vão até esquecer disso, tá? Agora a gente vai aprender a calcular o valor dessa corrente elétrica, vamos conhecer essa grandeza da corrente elétrica. Então vamos lá, ó. Intensidade de corrente elétrica. Define-se intensidade de corrente elétrica, é um I minúsculo, ó, entre o quociente entre a quantidade de carga que atravessa o fio, né, a seção transversal do fio condutor e o respectivo intervalo de tempo. Ou seja, eu tenho um fio aqui, ó. Esse fio ele tem um polo negativo e um polo positivo. Se eu pegar esse fio e ligar num polo negativo e num polo positivo, os elétrons livres pelo sentido real vão se afastar do polo negativo e vão em direção ao polo positivo. Se eu pegar uma seção aqui, ó, e começar a contar quantos elétrons passa num certo intervalo de tempo, tá? Cada elétron não tem uma carga? Tem. Quanto é que é a carga do elétron? 1,6 vezes 10 dá menos 19, né? Então o que acontece, ó? Se num certo intervalo de tempo passar uma certa quantidade de carga N, tá? Como cada elétron tem uma carga, esse E é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de cada elétron, depois de um certo intervalo de tempo, se eu pegar essa quantidade de elétrons que passou e multiplicar pela carga de cada elétron, eu vou ter uma carga total que passou nesse fio. Essa carga, a unidade é o coulomb. E aí, se eu pegar essa carga e dividir pela unidade de tempo, pelo tempo que levou para passar, eu vou ter a corrente elétrica. Então, corrente elétrica é uma grandeza fixa que me diz o fluxo de elétrons que atravessa o fio condutor, ou seja, me diz a quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Lembrando que essa quantidade de carga é o número de elétrons que passou vezes a carga de cada elétron. A unidade disso aqui seria o coulomb por segundo. Mas como o cara que estudou essa grandeza, né, se chamava ampere, então a gente chama a unidade de corrente elétrica de amperes. E a representação é por A maiúsculo, por quê? Porque quando é nome de pessoa é A maiúsculo, né? Letra maiúscula, né? Tá vendo aqui o coulomb por segundo? Ó, eu botei coulomb maiúsculo, ó. Porque carga elétrica, a unidade é coulomb, e coulomb é o nome de uma pessoa. Segundo não, né? Então segundo é minúsculo. E aí tem alguns submúltiplos aqui, ó. Miliampere, 10 na menos 3, microampere, 10 na menos 6. Isso aqui a gente já usava quando a gente estudou lei de Coulomb e campo elétrico e carga elétrica, energia potencial elétrica. A gente já trabalhava com esses submúltiplos, né? De mili, m, 10 na menos 3 e micro, 10 na menos 6. Outra coisa que interessante, ó, o aparelho que nos permite medir a intensidade da corrente elétrica chama-se amperímetro. Esse amperímetro ele é colocado em série no circuito, ele é colocado no meio do condutor para passar a corrente através dele, e ele vê isso aqui, ó, ele vê o número de elétrons que passa, multiplica pela carga do elétron, aí vê a unidade de tempo que levou para passar e identifica o valor da corrente elétrica. Então,
N número de elétrons. Qual é a unidade? Elétrons, que é uma quantidade de elétrons que passa. E é a carga do elétron, que vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Sempre vale isso. Tempo é o intervalo de tempo em segundo. Então aqui eu tenho uma quantidade vezes uma carga, vai dar uma carga, coulomb. O tempo é segundo, coulomb por segundo, a unidade de corrente elétrica é o ampere, ok? Vamos lá então. Exemplo. Um fio condutor é percorrido por uma intensidade de corrente igual a 20 mA. Intensidade de corrente é o I, 20 mili. Esse mili é 10 na menos 3, ó. Então, I é igual a 20 mA. 10 na menos 3 é puxar 3 vezes a vírgula do 20, vai ficar 0,02A. Determine, letra A, a quantidade de carga, ele quer a quantidade de carga ΔQ, que passa na seção transversal desse condutor em 30 minutos. O tempo 30 minutos eu tenho que passar para segundo, multiplico por 60. 30 vezes 60 dá 1.800 segundos. Então a letra A, ele quer o ΔQ, ele deu o I em ampere e deu o tempo em segundo. I é igual a ΔQ sobre ΔT, o I é 0,02, o Q, o ΔQ eu quero, e o ΔT aqui embaixo é 1.800. Passa para lá multiplicando, multiplica os dois, dá 36. Como eu achei carga, é coulomb. E a letra B, a quantidade de elétrons livres que passa. Ora, passou 36 coulomb. Quanto que dá de elétrons isso aí, quantidade? Carga é N vezes E. A carga eu achei na letra A, passou 36 coulomb. O N é o número de elétrons que eu quero, a quantidade de elétrons que passou. E aqui é aquela carga do elétron que eu falei para vocês, que não tinha lá no texto anterior, mas eu falei um monte de vezes, né? Que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Ó. O E é 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí eu passo dividindo. Como é que eu divido? Eu divido 36 por 1,6, né? 36 dividido por 1,6 dá 22,5. Aí o 10 na menos 19 continua. Aí como eu puxo mais, o 19 está negativo embaixo, ele vai para cima positivo. Aí eu puxo mais uma vírgula aqui, né? Em vez de ficar 22,5, eu puxo uma vírgula, fica 2,25. Aí o 19 vai para cima e fica positivo. Como eu puxei uma vírgula, eu aumento 1. Então vai dar 2,25 vezes 10 na 20 elétrons. Isso é um número bem grande, é bastante elétron que passa no fio, né? Então uma carga de 36 coulomb passa essa carrada aqui de elétrons, ó. 2,25 vezes 10 na 20, é igual a puxar 20 vezes a vírgula para a direita aqui, ó. Por que ficou positivo aqui? Porque aqui era menos 19, ele vai para cima mais 19. Aí daria 22, essa divisão daria 22,5 vezes 10 na mais 19. Aí eu puxo uma casa aqui, fica 2,25 vezes 10 na 20, ok? Exemplo bem simples, tá? Tirando a continha aqui do potência de 10, mas vocês já trabalharam com isso, é tranquilo. Vamos continuar com o conteúdo, tem uma parte teórica ali agora também que é um pouquinho interessante. Vamos lá, ó. Tipos de corrente elétrica. Tem corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, o gráfico é desse jeito, ó. É toda aquela cujo sentido do deslocamento das cargas que constitui a corrente elétrica é sempre do mesmo lado. É aquele desenho que eu falei para vocês lá, ó. É esse aqui, ó. A corrente sempre saindo de um lado e indo para o outro, se afastando do polo positivo e indo em direção ao polo negativo. Isso é corrente contínua. É o caso da corrente elétrica fornecida por pilhas e baterias de automóveis. Normalmente é a corrente formada de uma reação química, tá? De uma pilha, de uma bateria, de aparelho eletroeletrônico. É tudo corrente contínua. E aí o gráfico ele dá assim, ó, ele dá uma linha reta, passa o tempo e o valor da corrente é sempre a mesma, tá? E a corrente alternada? Corrente alternada é toda aquela cujo sentido de deslocamento das cargas que constitui a corrente elétrica muda periodicamente, ora em um sentido, ora em outro contrário. A corrente alternada é a corrente que tem nas casas, que é formada por um alternador, por um gerador elétrico. É a corrente assim, ó, ora a corrente está de um jeito, ora a corrente está de outro. Ora a corrente está de um jeito, ora a corrente está no outro. Por exemplo, a corrente alternada na casa da gente, aqui em Santa Catarina, é de 60 Hz. Ou seja, a corrente ela troca de sentido 60 vezes em um segundo. Tá? Então, ora a corrente vai para um lado, ora vai para o outro. Em termos de cálculo, não muda nada para a gente, porque está passando corrente. Ela só está mudando o sentido. E a gente sabe que o sentido não importa muito, né? Por que não importa? Porque tanto é que a gente adota o sentido errado, a gente adota o sentido da carga positiva se deslocando, em vez de adotar o sentido da negativa. Então, no sentido da corrente elétrica para a gente não interessa muito. Continuando. É o caso da corrente fornecida por grandes companhias elétricas que usamos em nossa residência. Continuando ali uma observação, ó.
Uma corrente alternada pode ser transformada em corrente contínua, com o uso de dispositivos especiais chamados retificadores. Isso é muito usual, né? Por exemplo, o carregador do celular. O carregador do celular é isso aqui, ó, é um retificador, né? Ele pega a corrente alternada da tomada da casa da gente, ele baixa a tensão e transforma em corrente contínua. Então, aquilo ali, o carregador de um celular é um retificador, ok? Vamos continuando ali, ó. Efeitos da corrente elétrica. O que é isso? A passagem da corrente elétrica através de condutores acarreta diferentes efeitos, ou seja, a corrente quando passa num fio pode provocar um monte de coisa, dependendo da natureza do condutor e da intensidade da corrente. É comum dizer que a corrente elétrica tem 5 efeitos principais: efeito fisiológico, térmico, também conhecido como efeito Joule, químico, magnético e luminoso. Vamos dar uma olhada nisso aí. Então, ele está dizendo para vocês que quando a corrente passa num fio, dependendo da intensidade e do tipo de material que ela está passando, não é no fio, no tipo de material que ela está passando, pode ocorrer esses 5 efeitos aí, ó, um de cada vez ou ao mesmo tempo. Fisiológico, térmico ou Joule, né, que é a mesma coisa, químico, magnético e luminoso. Vamos lá. O efeito fisiológico corresponde à passagem da corrente elétrica num organismo vivo. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contração muscular. Quando isso ocorre, dizemos que houve o choque elétrico. Então, o choque é a corrente passando por dentro de um corpo. Então, o choque elétrico é um efeito fisiológico da passagem da corrente elétrica num fio. Para a maioria das pessoas, verifica-se que, ali é mais para ilustração, né? Uma corrente de 1 mA causa um certo formigamento. Uma corrente de 10 mA pode causar dores e espasmos musculares, não sendo, porém, fatal. E acima de 100 mA pode levar à morte, pois faz o coração bater de maneira irregular e sem coordenação. É a fibrilação cardíaca que a gente chama. As correntes mais elevadas provocam a parada completa do coração, danos irreversíveis ao sistema nervoso, queimaduras intensas devido ao efeito térmico da corrente. Se for alta tensão, né, pode até queimar a carne da pessoa, dependendo do tipo de choque. Então esse é o efeito fisiológico. Efeito térmico, isso é bem conhecido, né? Também conhecido como efeito Joule. É o efeito térmico que é causado pelo choque dos elétrons livres contra o átomo do condutor. Ao receberem energia, os átomos vibram mais intensamente. Quanto maior for a vibração dos átomos, maior será a temperatura do condutor. Nessas condições, observa-se externamente o aquecimento do condutor. Esse efeito é a base de funcionamento dos aquecedores elétricos, chuveiros elétricos, secador de cabelo, lâmpadas térmicas, ferro elétrico, né? Tudo que trabalha com aquecimento e é ligado na energia elétrica. O efeito térmico é o seguinte: quando a corrente elétrica passa num material, pode provocar o aquecimento deste. E aí a gente usa esse aquecimento para algum benefício, seja para aquecer água, seja para passar uma roupa, seja para esquentar um chimarrão, seja para secar um cabelo, seja para botar numa estufa para aquecer um animal ou uma planta. Tá? Então esse efeito Joule, o efeito térmico, é a propriedade em que a corrente passa num fio e ele aquece. Continuando, efeito químico. O efeito químico corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa uma solução eletrolítica. É a eletrólise muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais. Ali está escrito errado, né? Metais. Niquelação, cromação, prateação. Efeito químico é quando a gente bota, por exemplo, corrente elétrica num tanque com material ácido e a gente joga ali, por exemplo, cobre ou cromo, ou seja, o material que a gente quer, e a gente quer revestir um outro material. Aí a gente bota a corrente elétrica para fazer se desprenderem esses elementos, esses íons e revestir um certo material. É um efeito bem utilizado, né? Quando a gente manda fazer pintura eletrostática, a gente está usando esse efeito químico aí, tá? Efeito magnético. Esse aqui é um puta de um efeito, tá? É o mais importante de todos, eu acho. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria na região próxima a ele um campo magnético. O efeito magnético constitui a base do funcionamento dos motores elétricos, transformadores e relés. O efeito magnético é o seguinte: tem uma teoria que diz que quando o fio está enrolado em formato de espira, em formato de carretel, de bobina, quando a corrente passa por ele, dentro dele forma um campo magnético. Ou também, se eu tenho uma corrente elétrica passando num fio, em volta dele cria um campo magnético. Através dessa propriedade, a gente consegue fazer transformação e geração de energia elétrica. Pessoal, esse efeito magnético, tá?
Isso aí facilita tanto o uso da energia elétrica que você não tem nem ideia. Por exemplo, gerar energia elétrica através desse efeito magnético. Porque se passa corrente elétrica e cria um campo dentro dele que gira, tá? Dá para fazer o contrário, dá para girar um fio e criar dentro dele esse campo e gerar essa corrente elétrica, tá entendendo? Então assim, ó, o princípio de funcionamento de um motor, de um gerador, tá? De um transformador de energia elétrica é tudo através desse efeito magnético. Se não tivesse esse efeito magnético, não sei como é que ia ser a vida da gente, tá? Depois a gente vai detalhar isso aí. Efeito luminoso. Sob determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele venha a emitir luz. As lâmpadas fluorescentes e os anúncios luminosos são aplicações desse efeito. Neles, há uma transformação direta da energia elétrica em energia luminosa. Quando a energia elétrica passa através de um gás, pode ocorrer a emissão de luz. Então isso aí é o que a gente chama de efeito luminoso. É bem simples assim mesmo, né? Aqui a gente tem uma lista de exercícios, aplicando aquelas fórmulas que eu resolvi no exemplo, tá? 6 exercícios. Vocês vão pegar e eu vou fornecer para vocês, além dessa videoaula, esse material para consulta, para vocês poderem lerem e relerem ele. E vocês vão pegar essa lista de exercícios, vão resolver em casa, depois vão fotografar e publicar, anexar no Classroom de maneira legível até quinta-feira da semana que vem. Eu vou colocar tudo isso aí por escrito, tá? Se deu algum barulho, tá, externo aqui, me desculpa que eu tô aqui no escritório, tô trabalhando e tinha um cara cortando grama ali fora, então pode ter atrapalhado alguma coisinha, mas espero que no geral tudo dê certo aí, tá? Qualquer dúvida no grupo do WhatsApp ou pode perguntar no meu WhatsApp particular, desde que vocês tenham paciência de esperar eu retornar, que às vezes eu tô ocupado, tá? Mas pode perguntar à vontade, não vou resolver para vocês, mas consigo tirar uma série de dúvidas como a gente está indo. Eu acredito que mesmo não sendo uma aula presencial, vocês têm condições, já tem, é mais fácil, até acho, essas videoaulas, porque você tem condições de voltar e pegar a explicação novamente, tá entendendo? Ah, mas daí eu não consigo tirar dúvida, mas daí tem um WhatsApp para tirar dúvida. Então, assim, eu acho até interessante, porque na sala de aula a professora explica, tira dúvida, mas daqui a pouco vocês esquecem. E aqui não, aqui vocês vão ter uma videoaula que vocês podem ir para frente e para trás no vídeo e ver e rever a explicação, tá? E todo esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês eu estou fornecendo também, tá? Então vocês vão resolver esses exercícios e vão publicar no Classroom até quinta-feira que vem, tá ok? Vai valer a nota de recuperação da avaliação que vocês me entregaram ontem, que vocês publicaram ontem no Classroom, ok?